Contar uma história, John Berger e Susan Sontag, edição Relógio d'Água, tradução Alda Rodrigues. É um livro, Pedro, que reproduz, na verdade, um episódio de um programa de televisão. E depois tem mais uma conferência no final. Porquê é que tu quiseste trazê-lo? Porque é muito significativo, por um lado, um momento em que a televisão tinha um certo tipo de programas que, enfim, que não era dumbing down, como se diz em inglês, ou seja, não era puxar para baixo, mas era com figuras do mundo das artes e da cultura, neste caso duas pessoas que foram, quer como críticos, quer como ficcionistas, figuras importantes na Inglaterra e nos Estados Unidos, enfim, e não só, na cultura ocidental, pelo facto de eles terem personalidades muito diferentes e ideias muito diferentes, embora se estimassem pessoalmente e intelectualmente, mas ele tem uma perspectiva, sobretudo nessa questão de contar histórias, o segundo encontro, que aliás é historicamente o primeiro, mas é sobre fotografia. Esse é sobre as histórias, e eles têm perspectivas muito diferentes sobre as histórias. Ele tem, no fundo, a perspectiva da história como um testemunho de vida, uma história, digamos assim, de certa forma realista e que seja uma memória de uma vida, e assenta no real, sobretudo se for de uma vida esquecida ou menosprezada. E ela tem um ponto de vista modernista de que uma história é essencialmente linguagem e a expansão de imaginação e tudo isso. Então eles têm algumas divergências, mas ela tem quase uma obsessão em acentuar as diferenças e as divergências, e então esse lado combativo é muito engraçado. Não é uma conversa, não é um texto fundamental, não é um texto, é uma transcrição, mas é uma ótima introdução ao entendimento que eles têm da ficção e também, de certa forma, da crítica, mas sobretudo da ficção, e sobretudo à personalidade de ambos e à maneira como eles entendem o mundo, como é que eles estão. Ele com uma noção mais, se quiseres, do coletivo, e ela, evidentemente, com uma autoestima muito significativa e uma necessidade de afirmação muito grande de ser essencialmente, digamos, o gênio do autor, não é? Portanto, nesse sentido, até uma ideia pré-moderna ou pré-modernista. E tem algumas coisas muito engraçadas, sendo que a grande punchline, não é uma punchline, mas é uma frase, é dele quando ele fala da pessoa que escreve ficção, que ele, aliás, liga depois à tradição oral e à história de uma vida quando ela acaba. Ele conta uma história passada lá na comunidade camponesa onde ele vivia, em França. Secretário da Morte. Que é ser o secretário da morte. Ser o secretário da morte no sentido de que perante a morte de uma pessoa, mas também pode ser a morte de um mundo, de uma maneira de fazer as coisas, há alguém que vai pôr por escrito, deixar por escrito o que é que aconteceu ali. E é uma história, aliás, muito interessante, de uma paixão e de uma morte num contexto amoroso. E ele diz, tinha que ser eu a contar esta história, se não fosse eu, quem é que iria de contar? É uma maneira muito bonita de pôr as coisas, e portanto, o tom dele é curiosamente mais lírico e o dela mais compatível, mas são pessoas que como disse, que tinham admiração pelo outro. E é uma pequena entrada, enfim, as pessoas têm mais noção em Portugal da Sontag, mas na crítica de arte, nomeadamente no mundo das artes, o Berger é uma figura muito conhecida. Para dar o tom, só uma breve citação aqui na página 49. Portanto, como o Pedro diz, isto é realmente a reprodução da conversa deles na televisão, portanto tem mesmo o diálogo, e a Sontag diz a dada altura: não, para mim, as pessoas saem da linguagem, sinto-as. E o Berger responde: para mim, a linguagem sai das pessoas.